Na Antiguidade Clássica, a gente vai ver que em Roma, quando vai se estruturando aquelas conquistas dos etruscos com as alianças com os itálicos que já tinham formado essa cidade, a gente vai ver que aquela urbanização que os etruscos vão promover, elas também vão, vamos dizer, acrescentar nas questões políticas, uma monarquia, né? Aquela monarquia rei. Então, aqui nessa página 127, nós vamos ver a monarquia romana, que segundo 753 a 509 a.C., esse tempo, Roma, ela estruturou-se politicamente como uma monarquia. Ela era governada por um rei. Esse rei, quando a gente vê a questão de império e monarquia, nos capítulos anteriores, a gente vai ver que monarquia ela está ligada, em geral, à questão de ser pessoas que pertencem ao mesmo território, né? Pertencem àquela... E quando vai conquistando terras, principalmente de outros países, forma-se uma monarquia, ou um império, perdão, né? Forma um império. Então, veja bem, dessa época, dessa monarquia, desse início, pouco se tem conhecimento, porque muitas coisas se perderam devido ao tempo, a não ter uma forma de manter esses registros, então pouco se sabe. O que se tem conhecimento, segundo algumas lendas, algumas tradições, é que Roma teve 7 reis. O primeiro, como já tinha falado, foi Rômulo, aqueles gêmeos que foram amamentados por uma loba e que foram resgatados por um camponês que depois descobriram-se herdeiros do trono e lutam com seu tio e conseguem, e Rômulo se torna o primeiro rei. Então, dessa estrutura monárquica, a gente tem pouco conhecimento. Mas o que se tem conhecimento é que, né, de um modo geral, os reis eles vão ter, vamos dizer assim, funções, responsabilidades. Cabia ao rei de Roma, né, o comando do exército. Era a responsabilidade dele comandar o exército. O exército estava sob o comando direto do rei. As cerimônias religiosas. Como a gente já viu, a questão da religião e desses poder político, eles tendem a se misturar, né? O rei geralmente assumia essas funções religiosas. Não que não houvesse sacerdotes, pessoas responsáveis, existiam. Mas o rei, ele tinha essa função também de ser, vamos dizer assim, presidir essas cerimônias, né? Delegar guerra ou paz. Cabia ao rei decidir se eles iam lutar ou não. Não que ele não tivesse os conselheiros, claro que ele tinha, mas a palavra final, se ia ter guerra ou não, era dele. Legislar, ou seja, o rei também tinha a responsabilidade, a função de criar leis. O que a gente sabe dessa monarquia romana é que o rei ele tinha um poder limitado, ele não vai ter um poder total. Esse poder do rei na monarquia romana, ele vai ser limitado por quê? Pelo Senado. O Senado é um conjunto de conselheiros, aqui no caso são 100 anciãos das famílias ricas e influentes de Roma. Veja bem, quando a gente fala que Roma ela foi construída da união daquelas aldeias do povo itálico e que depois os etruscos tomaram Roma, aquelas pessoas que eram donas de terra, elas continuaram donas das terras. Aquelas pessoas que eram ricas continuaram ricas. E os povos que foram se unindo, muitos deles eram ricos, mas não pertenciam a essas famílias, então eles eram excluídos, tirados desse poder de decisão político. Então, esse Senado era formado por 100 anciãos das famílias ricas e influentes, os senadores. Esses senadores, eles pertenciam, eles eram pessoas já de idade que eram dessas famílias dessas primeiras aldeias que foram se unindo
crescendo, construindo essa cidade. Então, esses anciãos, eles tinham domínio político e econômico. E tinham algumas funções, é claro. Quais eram as funções desses senadores que formavam um senado que limitava o poder do rei? Escolher o monarca. O cargo de um rei não era hereditário. O rei, nessa monarquia romana, ele era escolhido por esse senado, por esses 100 homens, esses 100 anciãos. Por quê? Ele ia ser escolhido, muitas vezes por ser o melhor guerreiro, por ser mais destacado, por uma questão, muitas vezes, política, né? Formava-se, em geral, a escolha desse rei com base nos seus conhecimentos, principalmente conhecimentos de guerra, de defesa e de ataque. Então, esse trono, não era passado de pai para filho. Esse trono era escolhido quem ia ser herdeiro, quem ia assumir. Discutir as leis criadas pelo rei. Nós vimos que o rei aqui, ele legislava, ele criava. Essas leis que o rei criava, esse senado, esses senadores que formavam esse senado, limitando esse poder do rei, eles tinham a função de aprovar ou vetar, não aceitar essas leis. Em geral, as leis não eram aceitas quando ela não beneficiava a essas famílias ricas, a eles. Então, as leis só eram mais aprovadas quando beneficiava a elite, a aristocracia, aos patrícios, né? Então, esses senadores, eles tinham a função de discutir, de promover leis, mas eles usavam esse poder para benefício próprio, certo? Nessa sociedade monárquica, nessa sociedade romana, dessa monarquia, a gente vai ver que a sociedade ela vai ter no seu ponto central justamente essas famílias ricas, né? Os chamados patrícios. Então, esses patrícios vão formar a chamada elite da monarquia ou de Roma na época da monarquia. Falando da sociedade romana, nós vamos ver que essa estrutura social, como eu falei, os patrícios estavam no poder, né? Então, na página 127 ainda do nosso livro, nós temos a organização social. A organização social romana na monarquia. Por que eu achei por bem esclarecer isso, especificar isso? Porque, como eu falei, Roma ela vai ter no seu processo de formação, duração, 3 períodos políticos: a monarquia, a república e o império. Então, essas 3 formas políticas que existiram durante a chamada civilização romana, nós estamos começando pela monarquia, o rei. Tá? Por isso que eu especifiquei aqui que é uma organização social de Roma, romana, na monarquia. Seguindo aquelas minhas explicações sobre uma estrutura social hierárquica, nós temos um modelo que uma pirâmide, né? Base, meio, topo. Começando de forma errada pelo topo, quem está no topo nessa hierarquia? Quem manda? Quem tem o poder? Quem tem as riquezas? Então está na parte de cima. É a questão hierárquica. Quem está em cima manda nos degraus de baixo. Então, quem está em cima, nessa questão aqui dessa sociedade romana, os chamados patrícios. É o grupo patrício formado por quem? Esses patrícios, eles se consideravam herdeiros daquelas primeiras aldeias que construíram Roma. Lembra que eu falei? Mesmo com a mistura entre etruscos e itálicos, essas pessoas elas vão manter sua hereditariedade, principalmente na questão das terras. Então, esses patrícios, eles vão formar um grupo, de uma certa forma, pequeno, se você for comparar com as outras classes sociais.
mas eles vão ser os ricos, a chamada aristocracia romana, os melhores, né? Seguindo aquela tradução grega, né? Aristocrata, o melhor. Então, eles eram os ricos, os donos das grandes propriedades rurais. Eles eram os donos das grandes terras, das melhores terras, dos melhores rebanhos. Então, esses patrícios, eles eram herdeiros desse início, dessa formação dessa cidade de Roma, e eles vão se considerar os melhores. Eles vão ter o poder, como a gente viu na questão política, o rei era um patrício. Os senadores eram patrícios, 100 patrícios, né? Formando o grupo dos senadores, formando o Senado, eram 100 anciãos, mas formando dessa classe aqui, ó, dessa classe rica. Esses patrícios, eles também eram os sacerdotes e responsáveis e ocupavam os cargos importantes na administração. Além de senadores, os cargos de administração estavam direcionados, estavam nas mãos desses patrícios. Abaixo dele, na hierarquia social, nós vamos ter os plebeus. Quem são esses plebeus? A maior parte da população romana. Nessa época, Roma, ela tinha uma estrutura social onde esses plebeus, apesar deles trabalharem, eles não tinham poder político, né? Eles eram a maior parte da população, eram livres, homens e mulheres livres. Lembrando que nessa época as mulheres tinham menos direito ainda do que os homens. Eles não podiam ocupar cargo na administração porque eles não pertenciam às famílias tradicionais. Eles, mesmo sendo ricos, eles não eram escolhidos, eles não tinham cargos nessas administrações, eles não podiam ser sacerdotes, eles não podiam ser senadores. Eles eram pequenos agricultores, como eu já falei aqui, ó, grandes propriedades rurais estavam nas mãos dos patrícios. Os plebeus tinham pequenas propriedades rurais, pequenos agricultores, comerciantes, artesãos ou pastores. Eles eram, vamos dizer assim, os donos desses objetos, né, dessas coisas. Na questão, eles eram os donos dessas propriedades. Apesar dessas pequenas, eles eram os donos. Então, eles podiam plantar o que eles queriam, vender o que eles queriam, porque eles eram livres. Os comerciantes, a mesma coisa. Eles podiam comercializar com quem eles quisessem. Eles podiam ficar riquíssimos, mais ricos do que qualquer patrício. Mas eles não tinham direito a ser senadores, a ocupar cargos na administração, a ser sacerdotes, a ser rei. Nunca. Porque ele não pertencia àquelas famílias tradicionais. Esses plebeus, eles não podiam se casar com ninguém dessa classe patrícia. Não podiam. E se ele se apaixonasse? Problema dele, se apaixonou, vai perder, não vai casar. Se uma patrícia se apaixonasse por um plebeu, ela não casava porque os pais não deixavam. Se um patrício se apaixonasse por uma plebeia, no máximo ela se tornava amante dele, porque ele não casaria com ela. Então, essa estrutura social era realmente dividida, não havia mistura de classes, não subia, o plebeu não chegava a ser um patrício. Abaixo desses plebeus, nós vamos ter os chamados clientes. E quem vão ser esses clientes? Aqui nós vimos que esses plebeus eles podiam ser ricos, já esses clientes eram plebeus pobres, pessoas que por qualquer motivo não tinham boas condições financeiras. Como eles não tinham condições financeiras, eles passavam a ser protegidos, a fazer parte de uma classe que devia favores, que vivia de favores, que vivia sob a proteção dessa classe de uma família patrícia. Essa família patrícia, quantos mais clientes eles tivessem, quanto mais pessoas sob a sua proteção, mais eles demonstravam, mais eles eram ricos, era considerado um bem, né? O cliente era considerado um bem, porque demonstrava mais poder, mais riqueza para essa família, para esse patrício. Então, que estavam sob a proteção dessa família patrícia, uma forma deles sobreviverem. Então, esses patrícios muitas vezes
forneciam terra para eles trabalharem, forneciam trabalho, forneciam comida, protegiam. Protegiam de quê? Protegiam da violência, protegiam de invasões, protegiam de alguma forma, né? Mas eles estavam ligados a essa família por lealdade, por honra, né? Eles não mudavam. Por exemplo, se eu tivesse um cliente, ele não poderia sair da minha proteção para ir para outro, ele tinha que ficar comigo, fazer parte dos meus bens, fazer parte daquela minha herança, daquele meu poder, porque ele me devia favor, ele estava sob minha proteção, mas em troca ele trabalhava para mim de graça, pela comida, por ter um meio de sobreviver. Nessa escala hierárquica, de uma hierarquia, de uma pirâmide, nós temos uma base. Essa base eram os escravos. Esses escravos, eles não tinham direito nenhum. Mas quem formava essa classe escrava? Se a gente viu que os clientes eram os plebeus pobres. Esses escravos eram prisioneiros de guerra ou algum plebeu por dívida. Um escravo por dívida, em geral, um plebeu pobre. Então, esse plebeu pobre que perdeu a proteção, talvez, de seu patrício, então ele se tornava escravo. E o escravo, ele era uma mercadoria. Uma mercadoria. Ele podia ser vendido, podia ser trocado, podia ser emprestado. Ele era um objeto do seu dono. Então, esse escravo, ele não tinha direito nenhum. Ora, se um plebeu que tinha riqueza não podia ocupar um cargo na administração, não podia ser sacerdote, imagina um plebeu, que era um escravo, que era uma peça, era uma mercadoria. Menos ainda, não tinha direito nenhum. Nem direito de casar eles tinham. Então, você veja, nessa sociedade dessa monarquia, as classes sociais elas eram altamente divididas, não havia mistura de classes sociais. No mínimo, você poderia se tornar, no máximo, você poderia se tornar um escravo, abaixo dos clientes, né? Então, veja bem, essa sociedade ela não tinha mobilidade, ela era uma sociedade estática, parada, não havia como você mudar de classe social para cima, no máximo para baixo. Então, veja bem, essa é a estrutura social, a organização social da Roma monárquica, certo? Então, a gente está vendo aqui que essa estrutura, patrícios, plebeus, clientes e escravos, é uma estrutura social hierárquica.